O episódio de hoje é um conteúdo patrocinado pela Dark Side Books. Os anos 60 foram, sem dúvida alguma, uma década fantástica para o gênero do terror. Nela, vimos alguns clássicos surgirem, obras que são relembradas até hoje pelo grande público. E, é claro, surgiram também longas que se tornaram verdadeiros clássicos cult. E poucos filmes de terror alcançaram esse status, como O que Terá Acontecido a Baby Jane, de 1962. Essa história já se provava cativante graças à sua trama sobre a rivalidade insana entre duas irmãs de meia-idade. Mas Baby Jane provavelmente não teria se tornado um clássico cult se não fosse também por suas estrelas. Joan Crawford e Bette Davis, duas das maiores atrizes da Hollywood clássica e famosas por serem arqui-inimigas na vida real. E o melhor é que Baby Jane se tornou um sucesso tão grande que o filme acabou dando origem a um dos mais inusitados e específicos subgêneros da história do terror, o chamado Hexploitation. Histórias de horror protagonizadas por mulheres mais velhas que perdem a sanidade mental e se provam temíveis assassinas. Sim, durante alguns anos isso foi uma febre cinematográfica, que inclusive deu origem a outros bons filmes. E tudo isso graças a Baby Jane. Sabendo da importância dessa obra, o pessoal da Dark Side Books me convidou para fazer um vídeo relacionado a esse icônico filme. Afinal, eles acabaram de lançar O que Terá Acontecido a Baby Jane, o livro escrito por Henry Farrell que deu origem ao filme estrelado por Crawford e Davis. E quando eu recebi esse convite da Dark Side, na mesma hora eu soube que eu precisava não apenas falar sobre Baby Jane, mas também contar como esse filme criou o esquecido e inusitado subgênero do Hexploitation. Então essa é a história que vamos explorar hoje. Ah, e pode ficar tranquilo porque este vídeo aqui não tem spoilers de O que Terá Acontecido a Baby Jane, beleza? Então vamos lá. Oh, really? Did she like it? Oh, really? Did she like it? Caso você não conheça Baby Jane, essa é uma história sobre duas irmãs, Jane e Blanche. No prólogo do filme, vemos que Jane era uma criança artista e famosa, mas de temperamento difícil. Já a irmã Blanche era mais calma, porém não era famosa ainda. O filme então avança alguns anos e agora vemos que o oposto acontece. Já adultas, ambas irmãs se tornaram atrizes. E dessa vez, Blanche é a grande estrela, cobiçada pelos estúdios e adorada pelos fãs. Já Jane está em decadência, por supostamente ser menos talentosa. Nenhum produtor quer contratá-la. E assim as irmãs seguem, uma estrela em ascensão e outra em decadência. Até que certa noite, um terrível acidente de carro muda a vida das duas. E aí acaba o prólogo e avançamos mais algumas décadas para finalmente chegarmos ao presente. Após o acidente, Blanche agora está permanentemente numa cadeira de rodas, morando com Jane. E agora ambas são atrizes aposentadas, antigas estrelas esquecidas que vivem de forma reclusa e relembrando os dias em que eram famosas. O problema é que após tantos anos de mágoas e fracassos, Jane evidentemente guarda rancor da irmã. E se ambas antes conseguiam conviver de maneira minimamente respeitosa, vemos que pouco a pouco as coisas vão começar a desandar entre as duas, chegando a assustadores novos patamares. Só que eu não vou comentar mais o que acontece para não estragar a surpresa para quem não leu o livro ou não viu o filme. And I know what you're trying to do. But I'm not trying to do anything. Honestly, Jane. A trama de Baby Jane é sem dúvidas um dos pontos mais fortes do filme. A premissa de duas irmãs que se detestam a ponto de tomarem medidas assustadoras cria uma tensão incrível, potencializada ainda mais pela claustrofobia de vê-las confinadas o tempo todo na mesma casa. E se isso já não fosse chamativo o suficiente, o filme ainda cativou o público por refletir de certa forma a vida real de suas duas estrelas. Afinal, já fazia algum tempo que Bette Davis e Joan Crawford mantinham uma famosa rivalidade na vida real. Por exemplo, ambas costumavam trocar farpas em entrevistas. Sem contar que, segundo a própria Bette, em certo ponto da carreira, ela se apaixonou pelo então marido de Joan, Franchot Tone, o que criou ainda mais tensão entre ambas atrizes. E a situação ficou ainda pior quando Joan foi contratada pela Warner Bros., o mesmo estúdio que empregava Bette. Não vamos esquecer que nessa época os atores de Hollywood ainda precisavam ter contratos exclusivos com um estúdio só. Ou seja, agora Joan e Bette estavam realmente competindo pelos mesmos papéis dentro do mesmo estúdio. Só que os anos foram passando e após entrarem na meia-idade, tanto Joan quanto Bette se viram numa situação que até hoje é comum para mulheres dessa faixa etária em Hollywood.
Agora que elas não eram mais as jovens e sensuais mocinhas de antes, os executivos perderam interesse nelas. Nenhuma delas tinha mais aquela facilidade de antes para conseguir novos trabalhos. Bette Davis inclusive chegou a publicar anúncios em revistas pedindo por novos papéis, de tão preocupante que estava a situação. Foi então que Joan começou a procurar por livros protagonizados por mulheres de meia idade que ela poderia transformar num filme estrelado por ela, obviamente. E o livro que mais lhe chamou a atenção foi justamente O que Terá Acontecido a Baby Jane. Joan então convenceu o diretor e produtor Robert Aldrich a comandar o projeto. E segundo a própria Joan, na hora de escolher a atriz para viver Baby Jane, ela mesma sugeriu ninguém menos que Bette Davis para o papel. Felizmente, Bette aceitou e durante os próximos meses, as rivais coestrelaram uma produção pela primeira e única vez em suas vidas. Joan tinha 58 anos de idade e Bette tinha 54. E se ambas atrizes tiveram qualquer apreensão por estarem se rebaixando, entre aspas, a fazer um filme de terror, não demoraria muito para elas verem que a aposta daria certo. Porque Baby Jane foi um sucesso absoluto. A crítica em geral elogiou muito o filme, tanto que ele recebeu 5 indicações ao Oscar. E o público correu para os cinemas ver Baby Jane, rendendo enormes lucros para a produção. Parece que todo mundo queria ver um embate entre Joan Crawford e Bette Davis. Blanche, you aren't ever gonna sell this house. And you aren't ever gonna leave it. Mas você sabe como funcionam as coisas em Hollywood, não é? Basta um filme diferente se tornar um fenômeno que logo começam a surgir outros filmes parecidos para tentar replicar o sucesso e ganhar dinheiro também. A gente vê isso acontecer até hoje. Mas com Baby Jane a história foi um pouco diferente, porque o filme não apenas deu origem a outras obras similares. Baby Jane acabou criando todo um subgênero do terror, que ganhou o nome de Hagsploitation. O nome vem da combinação de duas palavras, hag, um termo pejorativo em inglês para se referir a mulheres velhas e feias, e exploitation, ou exploração. Ou seja, esses eram filmes que assumidamente exploravam a imagem de mulheres mais velhas para fazer obras mais apelativas. E alguns desses longas nem tentavam esconder a inspiração, já que vários deles tinham títulos muito parecidos com o de Baby Jane. Se em inglês esse filme se chamava Whatever Happened to Baby Jane, logo vieram também Whatever Happened to Aunt Alice, What's the Matter with Helen e Whoever Slew Auntie Roo, só para citar alguns. Mommy's coming, darling. Mommy's coming. Tá, mas o que fazia um filme ser um Hagsploitation? Bom, o elemento essencial era ter como personagens principais mulheres de meia idade ou mais velhas que isso. E essas mulheres precisavam ser loucas. Deveriam ser coroas cuja insanidade era tamanha que elas acabavam se transformando em criminosas. E assim poderíamos ver essas mulheres atormentando a vida de parentes e amigos. Sem contar que os Hagsploitations tinham outros elementos de roteiro similares. Por exemplo, era comum que essas personagens fossem obcecadas com o passado delas, sempre presas afetivamente aos seus dias de glória. Além disso, essas tramas quase sempre envolviam um segredo terrível do passado, que costumava ser usado para criar reviravoltas de roteiro. What was the warped and twisted thing that turned this house into a nightmare? Where do you think you're going? I'm going upstairs and I'm gonna tell her what you've been up to. Então, por mais que Joan Crawford e Bette Davis esperassem que Baby Jane fosse um sucesso, elas provavelmente não imaginavam que o filme daria origem a todo um novo subgênero do terror. E como era de se esperar, ambas atrizes passaram a receber mais convites para fazerem outros Hagsploitations. Trabalhos que elas topavam fazer principalmente porque precisavam da grana, como elas mesmas afirmaram anos depois. Joan Crawford, por exemplo, voltou ao gênero com Almas Mortas. Se em Baby Jane a atriz tinha feito a vítima da irmã louca, agora foi ela quem pegou o papel de mulher mortal. Já a Bette Davis retornou ao Hagsploitation mais algumas vezes. Nos anos seguintes, ela fez Alguém Morreu em Meu Lugar, Com a Maldade na Alma, Nas Garras do Ódio e The Anniversary. Shirley, my dear, would you mind sitting somewhere else? Body odor offends me. Aliás, não foram só Joan e Bette que tiveram suas carreiras revigoradas com o Hagsploitation, porque a demanda para esses filmes se tornou alta nos anos 60.
o que deu novos trabalhos para outras atrizes de meia-idade que também já não eram mais tão requisitadas como em seus dias de glória. Olivia de Havilland, de E o Vento Levou, fez a vilã que atormentava a personagem de Bette Davis em Com a Maldade na Alma. Tallulah Bankhead, de Um Barco e 9 Destinos, do Hitchcock, fez uma sogra vingativa em Fanatismo Macabro. Geraldine Page, famosa por seus dramas indicados ao Oscar, interpretou uma vizinha assassina em A Mansão dos Desaparecidos. Já Shelley Winters, do clássico O Mensageiro do Diabo, e Debbie Reynolds, estrela de Cantando na Chuva, se enfrentaram no filme Obsessão Sinistra. Aliás, Shelley Winters ainda faria outro Hexploitation, Fábula Macabra, interpretando a vilã dessa releitura sinistra de João e Maria. E ao ver tantos filmes sobre mulheres mais velhas que são loucas assassinas, pode ser que você pense: ah, essa moda é tão específica que ela não deve ter durado muito tempo, não é? Mas olha, até que o subgênero sobreviveu um tempo considerável, se mantendo popular durante quase toda a década de 60 e ainda trazendo exemplares no início dos anos 70. E então a mania foi passando pouco a pouco até que o Hexploitation deixou de ser algo comum. E mesmo com o fim do Hexploitation, é inegável que ele deixou sua marca na história do terror, porque vez ou outra ainda surgiam filmes aterrorizantes com mulheres mais velhas e insanas. De certa forma, o legado do Hexploitation foi levado adiante em obras como Carrie a Estranha, Louca Obsessão e Requiem para um Sonho, só para citar alguns exemplos. I just want to be on the show. I've waited so long. E agora que o Hexploitation é algo do passado, o que é que a gente pode tirar dessa história toda? Em primeiro lugar, não tem como ignorar a conflitante dualidade desse subgênero. Se você parar pra pensar, o Hexploitation era meio trágico, porque ele era um reflexo evidente da problemática forma como atrizes mais velhas eram tratadas numa indústria machista. Por não serem mais consideradas atraentes o suficiente pelos executivos homens de Hollywood, muitas dessas atrizes mais velhas com dificuldade em achar novos trabalhos acabavam aceitando papéis em um gênero cujo próprio nome as ofendia e explorava. Mas, por outro lado, é inegável que esses longas ajudaram a prolongar as carreiras de mulheres que poderiam ter caído no esquecimento muito mais cedo. Em especial, Bette Davis conseguiu estender muito a sua trajetória ao estrelar tantos filmes de terror dos anos 60 pra frente, ainda que ela não gostasse muito dessas obras. E fato é que o Hexploitation deu origem a diversos filmes realmente bons. Só que por mais divertidos e curiosos que esses longas sejam, a verdade é que nenhum deles conseguiu superar a obra que começou isso tudo. O que terá acontecido a Baby Jane se mantém até hoje como um filme original, empolgante e que nos dá icônicas performances de duas das atrizes mais lendárias de Hollywood. E se esse filme ainda por cima foi capaz de deixar como legado um dos mais peculiares subgêneros da história do terror, é só mais uma prova de que essa é uma obra para ser celebrada por muitas e muitas décadas ainda. E falando em celebrar Baby Jane, não tem jeito melhor de fazer isso do que conferindo o livro que deu origem a essa história toda. Agora, graças ao pessoal da Dark Side Books, você pode conferir esse clássico do terror escrito por Henry Farrell. Como de costume, esse lançamento vem com o projeto gráfico deslumbrante que é característico dos livros da Dark Side. Sério, olha que incrível essas páginas com a borda azul, a capa é meio fofinha de pegar, tá muito lindo. E o melhor é que se você comprar Baby Jane, você vai ter acesso não só à história original, mas também a outros 3 contos extras escritos pelo autor. Inclusive, um desses contos, O que Terá Acontecido à Prima Charlotte, depois também virou um clássico do cinema de Hexploitation, também estrelado pela Bette Davis, Com a Maldade na Alma, que a gente citou no vídeo de hoje. Se você quiser garantir a sua cópia de O que Terá Acontecido à Baby Jane, é muito simples. Basta você clicar no nosso link de afiliados que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e encomendar a sua cópia. Vale lembrar que se você comprar usando o nosso link, você garante o seu exemplar e ainda ajuda a financiar o nosso trabalho sem nenhum custo adicional para você. Então usem o link aqui embaixo na descrição, encomendem O que Terá Acontecido a Baby Jane e assim vocês podem adicionar à sua coleção mais esse clássico do terror que a Dark Side Books traz para vocês. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.